Capítulo 7. A segunda morte. Às 10 da noite do dia do acidente, Roberto se sentia totalmente extenuado. Tiritava de frio e suas mãos tremiam, algo que até ali, por causa do trabalho e da preocupação, não havia sentido. Percebeu que também precisava cuidar de si mesmo, que estava em mangas de camisa, os braços ensanguentados, como um cirurgião no local onde acabara de ocorrer uma batalha cruenta, e que se não encontrasse um lugar adequado, morreria congelado naquela mesma noite. De tanto andar para lá e para cá, atendendo as pessoas, Roberto já conhecia a fuselagem como a palma da mão. Na parte dianteira do túnel, entre o amontoado de poltronas e a cabine dos pilotos, de um lado estavam os rádios e do outro, sustentadas por 2 barras de alumínio, algumas redes que podiam ser estendidas para receber bagagens. A rede não estava em posição horizontal, e sim acompanhando a inclinação do avião, indo quase até o chão. Quando subiu nela, descobriu surpreso que outra pessoa tivera a mesma ideia. — Como você chama? — perguntou. — Cotin Ciarte — respondeu o outro. Os dois não se conheciam. Ambos tiritavam, até que instintivamente se abraçaram e descobriram que dessa forma paravam de tremer, transmitindo calor entre si, e assim passaram a noite, virando para um lado e para o outro, golpeando-se e massageando as costas e o peito um do outro, evitando que o outro adormecesse para não congelar, ouvindo os lamentos dos feridos. Cote observava de vez em quando, com a luminosidade produzida pelos relâmpagos, que duravam milésimos de segundos, o que acontecia no chão da fuselagem, com os mortos e feridos amontoados, contorcendo-se de dor. As horas pareceram intermináveis, mas ele sabia que o tempo estava passando porque os gemidos cessavam quando uma pessoa morria. Chegou a pensar, inclusive, que ele próprio ia morrer, que não tinha morrido no acidente, mas que acabaria sucumbindo ao frio. A gritaria era ensurdecedora, pois não apenas os feridos gritavam, mas também os que tinham sofrido apenas um arranhão, por causa do susto, e até mesmo os que tinham saído ilesos, por causa do pânico diante do desconhecido, chamando por suas mães, pois não conseguiam despertar do desvario. Em meio ao seu delírio noturno, o mecânico da tripulação, Carlos Roque, resolveu pedir documentos aos passageiros, embora não houvesse mais passageiros, nem avião, nada. Pedro Algorta, de 21 anos, teve um desmaio e queria voltar para o Uruguai, e saiu caminhando sem ter a menor noção de onde estava e do que havia acontecido. Adolfo Straut queria ir embora e perguntava a Daniel Fernandes: — O que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe? Enquanto Daniel acalmava Adolfo, murmurando palavras e acariciando sua cabeça, Eduardo Straut se erguia e avançava até o rombo formado pelo aparelho partido, e os outros tinham de buscá-lo na neve, onde se enterravam até os joelhos. Muitos permaneciam em pé, pois não havia lugar para sentar ou acocorar-se. Se sentassem, provavelmente o fariam em cima de alguém, que berraria de dor por causa dos ferimentos. Eram 29 pessoas atordoadas, amontoadas em 18 metros quadrados. Monte Sabella, do grupo dos mais novos, conhecia apenas algumas das pessoas que continuavam vivas no avião. Seus amigos tinham morrido ou estavam gravemente feridos. Ele era de outro colégio, o Sagrado Coração dos Jesuítas, e talvez por isso não tenha percebido, na primeira parte da noite, que ficar abraçado a alguém, a qualquer um que estivesse próximo, geraria calor. De forma a evitar o sono e não congelar, começou a contrair os músculos, como se fizesse ginástica com as mãos e as pernas, para o sangue circular. Era tamanha a histeria e a gritaria que, a certa altura, Sabella deu um grito, que nem ele mesmo reconheceu quando saiu de sua boca. — Calem a boca, seus mariquinhas do Christian! Parem de gritar, que isso não leva a nada! Gustavo Cerbino, que tinha estudado nos 2 colégios, no Stella Maris Christian Brothers e no Coração Sagrado, reconheceu e retrucou com outro grito estridente. — Cale a boca, Monte, senão eles matam você! Monte recordaria essa frase no dia seguinte e por mais 10 dias. Ele estava sozinho e não era conveniente isolar-se demais, principalmente em meio àquele caos. Uma das pessoas que mais se lamuriavam era Graziella Mariani. Era tão enlouquecedor ouvi-la que Carlitos Paz mandou-a calar a boca aos berros. Monte saiu em defesa da mulher
e sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. Monte Sabella e Carlitos Paz pararam de gritar um com o outro quando uma voz suave pediu que se acalmassem. Ninguém sabia que sua dona se chamava Liliana Navarro Metol. Para seu marido, Javier Metol, atordoado pelo mal da altitude, embora a primeira noite tenha sido desconcertante, foi também cheia de expectativas. Não conseguia deixar de se espantar ao ver como, naquele cenário pavoroso, Marcelo e mais 2 jovens trabalhavam sem parar, enquanto outros socorriam os feridos ou mutilados com a mesma energia. Antes de escurecer, eles tinham conseguido levar alguns cadáveres para fora, para a lateral do avião, a fim de abrir espaço para os vivos dentro da fuselagem. Outros mortos ficaram dentro porque não houve tempo de retirá-los. Nando Parrado, que se acreditava estivesse morto, ficara do lado de fora do avião. Quem descobriu que Parrado estava respirando e o trouxe de volta para dentro da fuselagem foi Diego Storm, que imediatamente chamou os demais. Gustavo Cerbino surpreendeu-se ao ver Nando de novo dentro da fuselagem. O Nando estava morto e nós o deixamos do lado de fora? Roberto não o tinha reconhecido porque Nando estava com o rosto disforme e inchado por causa dos traumas sofridos. Como não estava com o cinto de segurança afivelado, assim como Pâncio Abal, na poltrona ao seu lado, ambos foram ejetados e bateram de cabeça contra a armação do compartimento de bagagens. Quando tomaram seu pulso pela segunda vez, como Diego Storm havia dito, Roberto Canessa e Gustavo Cerbino descobriram que, apesar de totalmente desfigurado, com cortes profundos na parte superior do crânio, os cabelos loiros escurecidos pelo sangue, ele realmente estava vivo. Estava em coma, em decorrência do violento golpe na cabeça, mas respirava. Eles o acomodaram então perto do rombo do avião, deitado no chão, que devido à inclinação em que o tubo se estabilizara, funcionava como uma parede, e continuaram socorrendo outros feridos. Não tinham nada a fazer em relação ao edema de Nando, a não ser esperar para ver se ele conseguiria superar o coma ou se morreria. 1 hora mais tarde, quando a escuridão tomou conta da fuselagem, alguém esbarrou acidentalmente no corpo de Nando, que se virou de lado e bateu a cabeça ferida contra um pedaço de gelo que tinha ficado descoberto pela precária barricada que haviam construído. Ele passou a noite com aquela terrível ferida aberta, exposta ao frio. Nessa noite, sem querer, Nando recebeu a melhor assistência médica que um paciente com fratura de crânio e edema cerebral pode ter: gelo na ferida. No dia seguinte, quando Diego e Carlitos Paz o ergueram e Gustavo tomou seu pulso, verificaram que o sangue fluía com mais intensidade. Carlitos Paz sentiu que a primeira noite nos Andes não era algo deste mundo. Além dos mortos e feridos, muita gente tinha enlouquecido, como seu amigo Bob François, que não admitia nem mesmo vestir um pullover sobre a camisa coberta pela geada. Quando surgiram as primeiras luzes da aurora, Carlitos descobriu que tinha passado boa parte da noite abraçado a Adolf Strauch. Olhou para a abertura e viu várias figuras de cócoras ou encolhidas, cobertas de neve. Pensou que tinham morrido congeladas, mas aos poucos notou que se moviam. Um passava a mão nos cabelos para tirar a geada, enquanto outros permaneciam imóveis, como estátuas de pedra branca. Olhou para o outro lado e viu um amontoado de corpos misturados com poltronas e ferros, como uma pintura macabra, daqueles que seu pai, um pintor famoso, costumava mostrar as pinturas negras de Goya. Não, pensou, isso aqui é muito pior.